Deus é bom, né? Deus é bom o tempo todo, né? Graças a Deus por este tempinho chuvoso, né? Chuva é bênção de Deus também. Graças a Deus por este friozinho, né? Cheguei aqui meio molhado, peguei uma chuva aqui antes de entrar, mas glória a Deus pela chuva, glória a Deus pela tua vida que está aqui nesta noite. E graças ao nosso Deus nós temos a oportunidade de ouvirmos a palavra do Senhor. Deus é bom. Vamos continuar aqui os nossos estudos. Quero que você abra a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Irmão, se quiser colocar a imagem, tá? Não precisa pôr os versículos não, só a imagem já está aqui também, essa imagem bonita aqui que a Marina e a Shirley colocaram aqui pra gente, uma coisa linda, né? Para basear aqui no nosso estudo. Fazer uma pergunta para você antes de começarmos aqui. Você fala com você mesmo, tá? Não precisa responder para mim não. Quantas vezes você leu a Bíblia esta semana? A pessoa balançando a cabeça, pelo semblante a gente já sabe, né? Quantas vezes você já leu a Bíblia esta semana? Porque às vezes a gente acha que só de domingo é o suficiente, é bênção, né? A hora que o pastor prega, a irmã pregou domingo passado, foi bênção também, e é um livro que quase ninguém prega, né? Esdras, né? Eu falei, glória a Deus, né? Uns dias antes eu tinha lido o livro de Esdras todinho, agora estou lendo Neemias, falei, glória a Deus, né? Deus é bom, mas precisamos, né? Domingo é bênção, continuando aqui, é bênção, mas se você ler a Bíblia na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, não precisa ser vários capítulos, se for vários, bênção, se for um, tá bom, mas se não consegue um versículo, um salmo, né, um provérbios, estude a palavra de Deus, medite, né, porque a nossa função aqui como presbíteros, né, as evangelistas que nós temos aqui, os irmãos que sobem, é pregar a palavra do Senhor, neste momento aqui ensinar, mas não tira a nossa responsabilidade, né, de lermos a palavra do Senhor nas nossas casas, no nosso trabalho. Às vezes em casa não tenho muito tempo, mas no horário do almoço, pelo menos meia horinha, eu pego todos os dias, em vez de tirar aquele cochilinho, eu pego a Bíblia e vou estudar a palavra do Senhor, porque, irmãos, é bênção, é bom demais. E isso para a nossa alma traz resultados fantásticos, tremendo, né? Porque nem só de pão viverá o homem, né? Mas de toda a palavra que procede de Deus. E qual é a palavra que procede de Deus? É o pastor quando prega? Amém. É os irmãos quando pregam? Amém também. Mas é esta palavra aqui, ó, que está nas tuas mãos, que você tem a possibilidade, né, de pegar ela na sua casa, ler, meditar, né? Tantos países que nós vemos, né? Nós vamos falar também, porque Atos dos Apóstolos é isso, né? Atos dos Apóstolos é o início da igreja, é como a igreja surgiu, começou, depois da ressurreição de Jesus, e continua até os dias de hoje, até os confins da terra. Mas quando a gente vê aqueles países que a pessoa pega a Bíblia, ou às vezes não tem a oportunidade de ter uma Bíblia, porque é proibido se pegar, corre até risco de vida, então uma página, imagina que você está lendo aí Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, só uma página da Bíblia, você leva para sua casa, e aquele é o seu alimento durante dias, meses, até esperar chegar um outro culto, para você poder trocar a página com alguém. E hoje nós temos essa oportunidade tão grande, né, de ter a palavra de Deus ao nosso alcance, e às vezes a gente não lê, nós somos negligentes. Aí nós queremos culpar a Deus. Deus, por que eu estou tão vazio, né? Por que eu estou tão frio espiritualmente, né? Por que eu não sinto este avivamento, né? Por que eu não tenho esta presença na minha vida? Às vezes é porque está faltando o empenho da minha parte, não vou começar por mim, da minha parte e da sua parte, tá? Então vamos estudar hoje Atos dos Apóstolos. Vou tentar fazer uma pregação hoje mais expositiva, né? Seguindo aqui o texto. Os irmãos sabem que eu não trago nada escrito, o celular aqui, eu só estou aqui para mim não perder a hora,
colocando aqui uns minutinhos para ajudar, que às vezes a gente, né, se empolga, apesar do relógio estar bem grande ali, mas é um auxílio que eu gosto particularmente. Mas Atos dos Apóstolos, logo no primeiro versículo, diz assim: em meu primeiro livro, Shirley, eu estou lendo aqui na King James, tá? Deixa eu deixar, porque eu estou falando de King James. Em meu primeiro livro, caro Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a realizar e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, logo após haver entregue os seus mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhe por um período de 40 dias seguido e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Somente até aqui. Se você for ler Atos dos Apóstolos e Lucas, o primeiro capítulo, você vai ver que Atos e Lucas, eles são interessados à mesma pessoa. Interessante isso, né? Se for ler os outros evangelhos, não fala o autor, né, o que escrevendo, como Paulo faz nas epístolas, né? Mas aqui, nós sabemos, através da história, através dos estudos, que quem escreveu Atos dos Apóstolos foi Lucas, né? O médico amado, o companheiro de Paulo. Tanto em Lucas quanto em Atos, ele escreve para a mesma pessoa, Teófilo, né? Nome grego. E esta pessoa, esse excelentíssimo, né? Em Atos e Lucas também fala excelentíssimo Teófilo. Quando usa essa expressão excelentíssimo, dá-nos a entender que era uma pessoa de uma posição muito elevada ali dentro do Império Romano, né? Alguém que se converteu ao Evangelho, ao cristianismo, né? Que estava começando naquele tempo, mas era alguém que tinha condições de ajudar ali Lucas a financiar, até mesmo financiar, porque você imagina, você escrever um livro era muito caro. Não era que nem hoje, você liga ali o seu computador, você começa a digitar, se você tiver ali um tempo, um pouco de conhecimento, você consegue escrever um livro. Mas ali no primeiro século era muito difícil. Diz que um papiro, um rolo de um livro tinha pelo menos 35 pés. Imagina você contar aqui, 1, 2, 3, 4, até chegar no 35. Era mais ou menos um rolo. E uma pessoa, ela tinha um escriba ou alguma outra pessoa que escreveu um livro, ela escrevia naquele papiro, né? Que era um papel que era feito ali de plantas, e escrevendo, né? Todo aquele livro sem poder errar nada, né? Porque se você errasse, você ia perder um material que era muito caro. Escrever na frente, no verso, depois se enrolava e você tinha ali um pergaminho que poderia ser transportado, levado para vários lugares. E Lucas, ele escreveu, aqui nós lemos em meu primeiro tratado, está assim na sua Bíblia também? E aí, Atos 1, capítulo 1, versículo 1. Em meu primeiro livro, né? Está mais ou menos assim na sua tradução também, né? Esse primeiro livro é o Evangelho de Lucas. Agora ele começa a tratar do segundo livro. E Atos dos Apóstolos, ele tem uma importância muito grande para a igreja. Por quê? Vários assuntos nós podemos falar aqui, não sei não, né? Não vou conseguir falar tudo num estudo só, não sei quantos estudos vão ser também em Atos, mas o Atos dos Apóstolos, ele trata do início, do nascimento da igreja cristã no mundo, né? Se alguém um dia perguntar para você qual que foi a primeira igreja, você tem que responder de cara, foi a igreja de Jerusalém. Sabia disso? Porque a gente tem uma outra ideia, né? A gente aprende de outras formas que a primeira igreja foi outra. Não, mas a primeira igreja instituída aqui na terra foi a igreja de Jerusalém. E como nasceu essa igreja? Nós terminamos aqui o versículo de número 3, falando que Jesus, ele ficou 40 dias, um período de 40 dias depois da ressurreição, ensinando os seus discípulos, os seus apóstolos, acerca do reino de Deus, né? E 40 na Bíblia, não está aqui aleatório, não foi uma coincidência, mas 40 na Bíblia, ela traz um sentido muito profundo. Por quê? Porque 40 dias Jesus jejuou, né? 40 dias Moisés também jejuou. Por 40 anos
O povo ficou no deserto, ali vagando no deserto, até possuir a terra prometida, até conquistar a terra prometida. Mas, diz que nesses 40 dias, Jesus se apresentou para os discípulos em algumas ocasiões, né? Nós já lemos, né? Quem esteve aqui no último estudo de João, quando nós falamos, eu achei tremendo ali o Espírito Santo ministrando aos nossos corações, quando Jesus tem aquele encontro com Pedro, né? Naquela pescaria à noite, que ele fica a noite inteira, João 21, não pesca nada, e Jesus chama ele, tem ele num particular, não vamos repetir novamente, mas falou muito comigo. Mas diz a Bíblia que Jesus apareceu muitas vezes, né? Apareceu ali para Maria Madalena logo no primeiro dia, apareceu ali para os 2 discípulos no caminho de Emaús, né? Que estavam voltando ali para a sua cidade de Emaús, preocupados porque eles imaginavam que Jesus seria o Messias, que iria restaurar todas as coisas, e desanimados eles voltam para trás, e Jesus se apresenta com eles e começa a conversar com eles, explicar a palavra de Deus. Nós vemos que depois Jesus aparece com os discípulos, né? Os 10 discípulos e algumas pessoas ali trancadas naquela casa, porta, janela. 10 porque Judas havia se suicidado, né? E Tomé não estava ali no momento, e ele se apresenta ali no meio dos 10 e fala: paz seja convosco. E mesmo olhando para Jesus, eles não acreditam, eles ficam ali extasiados, não crendo. Depois nós vemos que Jesus se apresentou para eles novamente, e ali juntamente com Tomé, né? E Tomé havia falado antigamente, na outra ocasião: olha, se eu não tocar nas suas mãos, se eu não ver as feridas das suas mãos e dos seus pés, de maneira nenhuma eu crerei. E Jesus se apresenta ali novamente para ele, chega até Tomé e fala: Tomé, chega aqui junto, encosta, toca aqui a sua mão, na minha mão, vê as feridas, vê as marcas. Amém. E eles: será que é um fantasma, alguma coisa? Jesus fala: vocês têm alguma coisa para comer? Tinha um mel, tinha um peixe. Jesus se alimenta ali ressurreto na frente deles. Em Coríntios, capítulo 15, se não me falha a memória, diz que Jesus apareceu certa feita para uma multidão de 500 pessoas. Olha só que coisa tremenda, 500 pessoas. Então, há muitas provas que Jesus ressuscitou. Por mais que os sacerdotes ali pagou os soldados para falar que alguém tinha roubado o corpo, não tinha como, era inegável que aquele homem que eles haviam crucificado ali na Páscoa, ao terceiro dia, ele ressuscitou. E este homem, que é o Messias prometido para Israel, fica ali com seus discípulos 40 dias. Mas no versículo 4 de Atos capítulo 1, não fecha, diz assim: em certa ocasião, enquanto ceava com eles, o que Jesus fazia com eles? Ceava, comia com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, o qual salientou: de mim ouviste. E qual que era essa promessa? Versículo 5: porquanto João de fato batizou com água, entretanto dentro de poucos dias vós sereis batizados com o Espírito Santo. Glória a Deus. Você pode ler comigo o versículo 5? Pode ler baixinho aí com você mesmo? Vamos ler junto, versículo 5. Porquanto João de fato batizou com água, entretanto dentro de poucos dias vós sereis batizados com o Espírito Santo. Tremendo este versículo, né? E nós vamos falar daqui a pouco, não sei se hoje ou no próximo estudo, vamos falar um pouco a respeito do batismo com o Espírito Santo. Porque esta é uma promessa de Jesus, diz: vós sereis batizados com o Espírito Santo em poucos dias. Jesus não falou ali o tempo em que eles seriam batizados, mas falou para eles ficarem aonde? Ficarem em Jerusalém, versículo 4. Interessante isso, né? Porque nós sabemos que, com a exceção de Judas, todos os apóstolos, eles eram galileus. E se o irmão colocar a imagem, pode pôr o mapa, se o irmão puder aqui, nós vamos ver que a Galileia ficava ali em cima, tá vendo? A Galileia, ali em cima, perto de Golã, Fenícia. Mas a Jerusalém estava aqui embaixo, na Judéia. E Jesus falou para os discípulos: olha, vocês não devem ausentar de Jerusalém,
Porque vocês vão receber uma promessa em Jerusalém. João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não daqui a pouco, daqui a um momento vocês serão batizados com o Espírito Santo. E o interessante, né, porque eles não poderiam, já que a maioria deles era da Galileia, ser batizados lá na Galileia? Poderia, mas a promessa de Deus estava onde? Em Jerusalém. E lembra que nós já estudamos aqui, que sempre que eles falavam que eles iam para Jerusalém, mesmo estando lá na Galileia, eles nunca falavam, eu vou descer para Jerusalém. Eles sempre subiam para Jerusalém. E Jerusalém era a cidade escolhida por Deus. Tem um mistério em Jerusalém. Tanto que há uma Jerusalém celestial que vai descer do céu. Você sabia disso? Já estudamos aqui também. Não sei se vocês vão lembrar. Já faz um ano e pouco. Mas vai descer do céu a Jerusalém celestial. Mas aqui na terra, esses discípulos precisavam ficar em Jerusalém. Eles precisavam subir em Jerusalém e ficar em Jerusalém para receber a promessa do Pai. Aí tem um versículo que os discípulos, a gente tem que entender que os discípulos naquele momento, até hoje nós somos esses discípulos também, eram humanos, né? Tem alguém aqui que é super humano, acima da média? Não. Os discípulos eram que nem nós, carne e osso, né? Super humanos. E eles entendiam a Bíblia de uma forma. Foram ensinados de uma forma, né? Porque eles acreditavam assim, que quando o Messias viesse até a terra, cheio do Espírito Santo e de poder, o reino de Israel seria restaurado, né? Aquela opressão que aquele povo era afligido de Roma, né? Apesar de não ter sido o pior império que dominou Israel, mas aquela opressão de ser um povo conquistado, né? Um povo que era escravizado até de certa forma, que tinha que pagar tributos, que tinha um povo na qual eles tinham que prestar contas, que era o Império Romano. Eles acreditavam, né, que quando o Messias viesse, tudo aquilo iria acabar. Israel seria libertado, teria um rei poderoso, um rei forte. E mesmo Jesus falando para eles tantas vezes, eles ainda acreditavam que seriam dessa forma. Porque está com a Bíblia aberta, né? Não fecha. Versículo 6. Então os que se haviam reunido lhes consultaram e perguntaram, né? Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Porque eles ainda estavam esperando aquele reino terreno. Eles ainda não conseguiam entender que o reino de Deus era diferente. Apesar de Jesus falar claramente, o meu reino não é deste mundo, né? Não era o tempo ainda de Jesus restaurar desta forma que eles estão querendo, porque vai chegar o dia, né? Porque os anjos falam, né, para os discípulos quando Jesus sobe, da mesma maneira que vocês viram Jesus subir, vocês vão ver ele novamente. E quando Jesus voltar pela segunda vez, diz a Bíblia que todo olho em toda a terra vai ver este Jesus ressurreto, poderoso, descer sobre esta terra com poder, autoridade e grande glória. Amém. E vai cumprir esta promessa que está na Bíblia. Amém, Jesus. Só que o tempo da restauração, este tempo que eles estavam esperando, acreditando que seria aquele momento, não era naquele momento. Glória a Deus. Eles imaginavam, Jesus ressuscitou, que é prova maior do que isso, ele venceu a morte, né? Ele venceu a morte, ele está vivo, então é agora que o reino de Deus vai ser restaurado. E Jesus afirmou para eles ali no versículo 7, ele lhes afirmou, não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade ou pela sua própria vontade. Glória a Deus. Isso me ensina algumas coisas, pastor Miguel. Às vezes eu não consigo entender tudo. Vou nem generalizar. Pega só a sua vida, né? Que só a sua vida já é difícil demais para cuidar. A minha vida, então, irmãos,
história, do seu nascimento até hoje, aquilo que Deus tem lá na frente, você consegue entender tudo o que acontece na sua vida? Não. Você tem entendimento do que vai acontecer amanhã, daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos? Você consegue ter esse entendimento? Não, eu também não. Então eu entendo Deuteronômio 29, né, que fala que as coisas que são reveladas é para o homem, mas as ocultas são para Deus. Eu, na minha pequenez humana, no meu intelecto humano, eu não tenho a capacidade intelectual, sobrenatural, de entender todos os desígnios e todos os planos de Deus. Mas uma coisa eu posso fazer, e isso é treinamento também. Eu posso aceitar, e eu posso confiar, e eu posso descansar. Amém. É fácil essas 3 palavrinhas? Aceitar, ó, o Espírito Santo está trazendo agora, não tem nada escrito. Aceitar, confiar e descansar. Isso daí eu não sei. É fácil fazer isso, igreja? Seja sincero, não é fácil, né? Mas, quando eu leio o versículo de número 8, e eu entendo sobre o batismo com o Espírito Santo, eu vejo que Jesus diz assim, ó, no versículo 8: contudo, recebereis poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. Jesus respondeu a pergunta dos discípulos? Não. Ele não deu uma data, ele não deu uma época, ele só disse assim, olha, e lhes afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria exclusiva autoridade. Versículo 7. Contudo, eu não vou responder o que vocês querem saber, isso é com Deus. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém. E nós vamos falar daqui a pouco um pouco a respeito do batismo com o Espírito Santo, porque o batismo com o Espírito Santo, ele é uma promessa. E quando a Bíblia fala assim, ó, vocês vão receber poder, vocês quem? Os discípulos, porque tem uns que falam que o batismo com o Espírito Santo era só naquela época, e diz assim, ó, vocês vão ser, quando descer o Espírito Santo sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, você consegue enxergar Jerusalém aqui no mapa, certo? Aqui acho que está até mais clarinho, ó, Jerusalém aqui embaixo, em cima da Idumeia. Vocês serão minhas testemunhas na Judéia, que é toda essa parte aqui onde está, pertinho de chegar a Samaria. Em Samaria, está vendo Samaria ali no meio, que era uma cidade dos gentios, até os confins da terra. Imagina o globo terrestre. Onde estão os confins da terra hoje, para mim, olhando aqui do Brasil? O Brasil, aliás, nessa época, era também os confins da terra, nem existia ainda, não tinha sido descoberta, pelo menos ali pelos povos mais instruídos, né, que tinham escritas, não existia o Brasil ainda. Mas onde é os confins da terra hoje? Japão, do outro lado do mundo, na China, Arábia, né, Austrália, tantos lugares, pode ser os confins da terra. Então, esse Espírito Santo que desceu sobre os discípulos, não os capacitou naquele momento de percorrer todo o globo. Mas o Espírito Santo de Deus continua descendo, batizando pessoas, levantando missionários, levantando evangelistas, pregadores da palavra, hoje com a mídia, com a internet, e a palavra de Deus, ela está sendo levada nos 4 cantos da terra.
Só uma perguntinha. Pode falar, meu irmão. Entre esse versículo do 6 até o 8, existe um contraste, porque os discípulos queriam saber a respeito do reino terrestre. Mas Jesus, por fato de estar sendo glorificado, já ressuscitado, ele já estava mostrando que era para ele não se preocupar com as coisas terrenas, mas sim com as coisas espirituais, que Jesus estava mostrando para eles aqui, ó, vocês vão ser batizados com o Espírito Santo, que até então eles não sabiam o que era, não tinha nem entendimento. Ou seja, então Jesus já estava moldando o coração dele para não se preocupar com as coisas desta vida, ou seja, ser mudado, transformado para ser a testemunha viva até os confins da terra. Bênção, irmãos. Vocês conseguiram ouvir, né? Olha, até uma dica, os irmãos, depois puder preparar o microfone, né? Deixar aqui para os irmãos, quem quiser, se no meio da pregação surgir alguma pergunta, né? Também acho que ajuda para as gravações ali, fica bom. Tremendo, o irmão falou tudo. Porque eles perguntaram uma coisa e receberam uma outra resposta. Só que essa resposta, ela foi com direcionamento. E esse direcionamento de ser batizado com o Espírito Santo, de receber poder, continua, né? Nós costumamos falar, tem até o balcão aqui dos jovens que prega, que é Atos 29, né? Só que não tem Atos 29, é Atos 28. Por quê? Porque Atos continua até a volta de Jesus. E às vezes nós perdemos, meus irmãos, tanto tempo com tantas coisas desnecessárias, sendo que o mais importante na minha vida e na sua vida é receber esse batismo com o Espírito Santo, é receber este poder, que em grego é dunamis, é poder, e ser essas testemunhas de Jesus que vai sair pregando a palavra de Deus nos 4 cantos dessa terra. Porque toda igreja tem que ser uma igreja missionária. Se for uma palavra muito difícil da gente entender, tem que ser uma igreja que evangeliza, uma igreja evangelística. Eu não estou dizendo para você pegar um papelzinho no final de semana, ali um calhamaço de papel, dizendo de Jesus e sair evangelizando em todos os lugares. Isso é bom também, é válido. Mas aonde você andar, aonde você caminhar, você é um evangelho vivo do poder de Deus. Você é uma testemunha viva do poder de Deus, aonde você anda, na tua casa, na tua parentela, na tua família, no teu trabalho, aonde você caminha. Você é este poder de Deus que atua através do Espírito Santo. E eu vou para frente, eu venho para trás, não importa. Mas às vezes a gente se confunde. A gente pergunta o que é o batismo com o Espírito Santo. O que era esse batismo? Só para você entender ali o contexto desta palavra, o que aconteceu ali até o batismo com o Espírito Santo. Nós vemos que Jesus ele subiu aos céus ao 40º dia, versículo 9. E tendo dito estas palavras, Jesus foi elevado às alturas, enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem o encobriu das suas vistas. E aconteceu que, estando ele com os olhos fixos no céu, enquanto ele, maiúsculo, subia, Jesus, surgiram junto deles 2 homens vestidos de branco, e lhes comunicaram: homens, o que está escrito aí na sua Bíblia? Varões galileus, homens galileus, porque estáis contemplando as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi elevado aos céus, retornará do mesmo modo como viste subir. Glória a Deus. Interessante ele falar de novo, né? Galileus, né? Porque tinha algo ali na aparência daqueles homens que o remetia lá para Galileia. E ele fala: esse Jesus vai voltar. E diz a Bíblia, a continuação, vou correr um pouquinho, que eles voltaram para Jerusalém, no versículo 12, vindo do monte chamado Monte das Oliveiras. E diz, olha o que o Espírito Santo traz aqui à minha mente, se a gente for ler lá em Zacarias, diz que Jesus vai retornar no Monte das Oliveiras, né? Que a Monte das Oliveiras vai se partir ao meio. E agora aqui na minha mente? Interessante, né? O que os anjos falam? Esse Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar. Onde eles estavam? No Monte das Oliveiras. Jesus vai voltar no mesmo lugar, no final da grande tribulação. Mas a gente chega lá, tá? Fica tranquilo. Se Deus permitir, né? Claro.
fica próximo de Jerusalém, a distância de cerca de um caminho de um sábado, né? Deve estar aí na sua Bíblia, a maioria, mas a distância de 1 quilômetro. Olha, era bem pertinho de Jerusalém. Aí diz que eles chegam em Jerusalém, esse caminho de 1 quilômetro, e eles sobem, no versículo 13, né, que eles chegam a um grande aposento, né, ou um cenáculo grande. O que era um cenáculo grande ou um grande aposento? Era uma casa, não era uma casa pequena, né? Geralmente, se você for ver esses... Eu gosto um pouco de arqueologia, tá? Se for ver as casas daquela época, eram casas pequenininhas, né? Geralmente uma janelinha, uma porta, um cômodo, né? Teto de palha. Mas quando a pessoa ela tinha uma condição um pouco mais financeira, ela fazia uma casa grande e ela fazia um cômodo em cima. E esse cômodo é chamado de, em alguns lugares, cenáculo. Você vai ver na Bíblia um cenáculo. O que era um cenáculo? Era um cômodo grande. Imagina que aqui é uma casa, né? De uma pessoa rica da Judéia do primeiro século. E o cenáculo era ali em cima, onde nós fazemos ali as nossas confraternizações, a cozinha, a sala das crianças, sabe ali? Então subiu uma escada, ali era o cenáculo. E eu posso até imaginar, pastor, que era mais ou menos o mesmo tamanho. Por quê? Que diz que havia ali, além dos 11 apóstolos, né? Eu vou falar 11, vocês vão entender, porque Judas se suicidou. Mas havia junto com ele 120 pessoas. Então era um salão grande para a época, né? Acho que ali em cima cabe 120 pessoas. Cabe até mais, né? Então, imagina um salão mais ou menos desse que nós temos aqui em cima. E eles se reuniam naquele lugar e eles oraram. Aí, o versículo 13 diz assim: assim que chegaram, subiram a um grande aposento onde se hospedavam e estavam presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânimes em oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Naqueles dias, sendo o número de pessoas ali reunidas, cerca de 120 pessoas. Então, do 40º dia até o 50º, isso dá uma conta de 10 dias. 10 dias que eles não voltaram para Galileia, tá bom? Não voltaram para Galileia, mas eles ficaram neste cenáculo orando, unânimes, buscando. E eu fico imaginando, né? Não dá para saber todas as pessoas que estavam ali, mas a gente tem algumas dicas, né? Nós temos ali os 11 apóstolos, nós temos Maria, mãe de Jesus, nós temos as outras Marias, nós temos os irmãos de Jesus, nós temos José, né, que foi colocado ali para ser escolhido também como um dos apóstolos, e Matias, né, você vai ver um pouquinho mais para frente. E quem seriam essas 120 pessoas que estavam ali, né? Eu queria, quando a gente chegar ali na presença de Deus, na glória, a gente pode perguntar ali para os apóstolos: quem que estava ali com vocês? Será que não estava ali o ex-cego, né, Bartimeu? Será que estava Lázaro? Será que estava Maria, irmã de Lázaro? Será que estava Marta? Quem será que estava ali reunido com aquelas 120 pessoas? Mas a verdade é que eles ficaram orando, buscando, porque eles receberam uma promessa de ser batizado com o Espírito Santo. E isso pode servir, deve servir, se o irmão quiser colocar outra imagem, pode colocar, tá, irmão? Isso deve servir para a gente de incentivo. Porque não existe poder, não existe receber a promessa sem oração, sem busca, sem separação. E para você que já passou por este momento de ser batizado com o Espírito Santo, e hoje não está mais naquele fervor, não existe, tá? Não existe 2 batismos com o Espírito Santo. Quantos batismos com o Espírito Santo existe? Um único batismo com o Espírito Santo. E Jesus, ele falou isso de uma forma tão clara, que às vezes nós, né? É um assunto polêmico, evangelista Vanessa, né? Se dependendo da escola que você for estudar, da corrente teológica que você for fazer, até hoje, os teólogos, eles quebram a cabeça com esta passagem, porque complica
clara, tão simples. Ele disse: olha, porque vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Versículo 5. E o que é um batismo? Batismo é imersão. Por isso que Jesus faz a comparação aqui com João. João, de fato, batizou com água. O que era esse batismo com água? Você ia até o Rio Jordão, confessava os seus pecados, e João batizava. Apesar que os discípulos de Jesus também batizavam, né? Você lê na palavra isso. Mas o que eles faziam? Eles mergulhavam a pessoa naquele rio por completo, por imersão. Batismo é isso, é imersão nas águas. Aí Jesus está falando: mas vós sereis batizados, imergidos pelo Espírito Santo, não muito depois desses dias. O presbítero disse muito bem. Eles talvez não entendiam muito, porque eles ainda não tinham sido batizados com o Espírito Santo até este momento. Isto não quer dizer, preste atenção para você não se confundir, que eles não tinham o Espírito Santo. Ter o Espírito Santo é uma coisa, ser batizado com o Espírito Santo é outra coisa. Você só está aqui nesta noite, aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, teve um encontro com Deus por causa do Espírito Santo. Então, toda a igreja que é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, que nasceu de novo, já falamos sobre isso aqui, mas vamos repetir mais um pouco, ela é regenerada por Deus, ela é justificada por Deus. Você é justificado pelo sangue de Jesus que verteu na cruz do Calvário e pagou o preço pelos teus pecados. Mas você é regenerado, transformado mediante a obra regeneradora do Espírito Santo que habita em você, que transforma a tua vida todos os dias. É o Espírito Santo que traz você para a igreja, que te dá força, que me incentiva a falar para você: leia a Bíblia, estude a palavra, para que você não morra de inanição espiritual, não morra de fome, sem a presença de Deus, sem a palavra. É o Espírito Santo que fala através de Jesus para Nicodemos: olha, quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Amém, Jesus. É o Espírito Santo que te traz aqui nesta noite e fala para você parar de pensar nas coisas terrenas que tem te preocupado tantos dias, em tantos os momentos, e fala: olha, larga essas coisas terrenas, como o presbítero disse, e comece a buscar as coisas que são lá do alto. Aleluia. Porque se você viver a sua vida com os pés somente aqui nesta terra, você vai ser uma pessoa vazia, infeliz, incompleta. Mas quando você começar a buscar as coisas que são lá do alto, buscar a presença de Deus, a unção do Espírito Santo, você vai começar a viver este dunamis, este poder que vem do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Glória a Deus. Santo é teu nome, Jesus. Então o Espírito Santo você tem com você. Amém. Mas ser batizado com o Espírito Santo é outra coisa. E no Evangelho de Atos a gente vai ver isso muitas vezes. Mas diz que eles subiram naquele cenáculo, eles oraram, eles buscaram, e eles começaram a ver que havia um lugar vago ali. E Pedro, olha só a transformação que Deus vai fazendo na vida de Pedro. Pedro, ele nega Jesus 3 vezes, depois tem a restauração ali com Jesus. E quando chega naquele cenáculo, ele toma a liderança que Jesus havia dado para ele, não foi o homem. Deus tinha falado para Jesus tinha falado para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Sobre esta pedra, sobre essa pedrinha que é você, Pedro, eu vou edificar a minha igreja. Eu sou a pedra principal. Jesus é aquela pedra de esquina que os construtores rejeitaram, mas através de Pedro, aquele alicerce ia começar a ser formado, e Pedro toma essa liderança e fala: olha, nós estamos aqui, Judas escolheu o seu caminho,
se cumprisse as escrituras, versículo 16, que diz através de Davi, aconteceu tudo ali com Judas. Mas, diz o versículo 27, através de Davi, né, de um salmo de Davi. E como que ele imaginava que aquele salmo estava falando de Judas? Antes de acontecer tudo isso, ele não sabia. Mas eles estavam vivendo ali a palavra. Ele foi contado como um dos nossos e teve parte neste ministério. Com o pagamento que ele recebeu, que ele traiu Jesus, recebeu 30 moedas de prata. Judas se suicidou e foi uma coisa muito feia. Você pode ler ali. E diz que compraram um campo chamado Campo de Sangue com aquele dinheiro. Mas o versículo 20 diz assim: porquanto continuou Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique em deserto o seu lugar e não haja ninguém que habite nele, e ainda que o outro ocupe o seu lugar. Você vai ler isso lá no Salmo 69, 25 e no Salmo 109, versículo 8, tá? E ele tem uma ideia: nós vamos trazer uma outra pessoa para fazer parte desse apostolado. Quantos apóstolos Jesus escolheu? 12. Quantos tinham naquele momento? 11. Olha, os irmãos já estão ficando afiados. Que bênção, glória a Deus. Sendo assim, é preciso que escolhemos, versículo 21, um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que ele foi elevado dentre nós aos céus. Foi uns versículos atrás que nós lemos. É fundamental que um deles esteja conosco como testemunha na ressurreição. Lembra que eu te falei que eles estavam vivendo ali aquele momento? O dia de amanhã eles não sabiam o que ia acontecer. Meu Deus. Eu falo isso por quê? Porque tem pessoas que criticam esta palavra. Leem esta palavra e teólogos, tá? Fala que eles erraram ali naquele momento. Porque mais na frente Paulo seria levantado como apóstolo também. Só que eles não tinham esse entendimento. E Paulo ele vai ser levantado como apóstolo anos depois. Mas a obra tinha que ser continuada naquele momento. Eles tinham esse entendimento. Porque você imagina o peso da missão, né? Você imagina. Se imagina ali com aqueles discípulos. Você falando com Jesus, de repente Jesus começa a ser elevado, e a sua cabeça vai indo junto até os céus. Que visão gloriosa, né? Não era um anjo, era um homem de carne e osso, ressurreto, mas de carne e osso, né? Que foi subindo aos céus. Então ali Pedro, na direção que Deus havia dado para ele teve a ideia ou a direção de levantar mais um como apóstolo. E ele disse: essa pessoa que vai ser levantada como apóstolo no lugar de Judas Iscariotes tem que ser alguém que nos acompanhou desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado aos céus. Glória a Deus. Privilégio, né? Porque a gente fica imaginando, a gente acha que era só os 12, né, que estavam ali o tempo todo, né? Mas não, quando Jesus enviou os 70 discípulos, né, em missão, Marcos 10, se não me falha a memória, 9, 10, e mandou de 2 em 2 grupos, né, de 35 pessoas. Então havia outros discípulos, não eram apóstolos, né? Apóstolo é uma palavra grega que quer dizer enviado, né? Era aqueles 12 que o Senhor Jesus colocou ali a liderança da igreja na mão daqueles 12 apóstolos. Um se perdeu, que foi Judas, e eles têm essa ideia, essa direção, né? E no versículo 23 diz que eles propuseram 2 nomes. Um chamava José, que também era conhecido como Barsabás, e outro que também era conhecido, Barsabás, que também é conhecido como Justo, né? E Matias. Interessante que você vai ler nos versículos abaixo, diz que eles lançaram sortes. Aí está a confusão. Vou tentar explicar um pouquinho aqui para vocês, tá? De uma maneira bem sucinta, calma, o mais bíblico possível, para a gente não ficar criando caraminholas na cabeça. Mas a Bíblia, ela explica a si mesma. A gente nunca, preste atenção, grave isso se for possível. Você nunca pode pegar um versículo,
fora de contexto para servir de pretexto. Tá? Um versículo fora de contexto para servir de pretexto. A Bíblia não é um versículo, a Bíblia ela é um todo, né? São vários livros. E esta questão de lançar sortes, se você for ver lá no Antigo Testamento, era uma coisa até que comum. A gente vê que o sumo sacerdote, ele tinha no seu peitoral um objeto chamado Urim e Tumim. Nome estranho, né? Até hoje eu não entendi muito bem como é que funcionava essa questão do Urim e Tumim. Mas tinha algumas pedras ali no peitoral. Davi, você vai ver que alguns momentos, algumas passagens bíblicas, né? Ele fazia uso do Urim e Tumim. Por exemplo, se ele ia para uma batalha, né? Ele chamava o sacerdote, falava: olha, eu vou orar a Deus, e eu quero que o Senhor me dê a direção, se eu vou ou não para a batalha, se o Senhor vai me dar a vitória ou não, né? E através desse Urim e Tumim, era como se fosse lançado uma sorte ali, não sei se brilhava uma luz, eu não sei o que acontecia, mas ele falava sim ou não, né? Quer ver uma outra passagem também na Bíblia? Diz que quando Josué terminou ali de conquistar a terra prometida, e ele precisava, não conquistou ainda 100%, mas uma boa parte da terra prometida, diz que na hora de dividir as tribos, né, as terras para cada tribo, diz que ele lançou sortes. Interessante, né? Ele lançou sortes e uma parte caiu para Judá, outra parte caiu para Simeão, outra parte caiu para Manassés, outra parte, lógico, eles oravam e lançavam ali as sortes e acontecia. Lembrando que até este momento onde nós estamos lendo aqui em Atos 2, eles eram o quê? Judeus. Galileus, moravam lá na Galileia, mas eles eram judeus. E como judeus, eles tinham como parâmetro quem? O Antigo Testamento, concorda comigo? Era a Bíblia que eles conheciam, não tinha ainda Mateus, Marcos, eles iriam escrever daqui uns anos, não sabiam disso ainda, né? E que eles iriam escrever uma parte da Bíblia que é o Novo Testamento, mas eles tinham o Antigo. E quer ver uma outra parte aqui que o Espírito Santo ele traz à minha memória? Quando Acã, lá em Juízes, ele peca, né? Quando eles vão conquistar a terra prometida, ele rouba aquela capa babilônica, um pouco de ouro. O que Josué faz? Ele começa a lançar sortes. Ele lança a sorte para escolher a tribo, caiu na tribo de Judá. Depois ele lança a sorte para escolher a família, caiu a família de Acã, ali a parentela. Lança a sorte de novo, caiu na família de Acã. Interessante, né? Foi certinho. Por quê? Porque naquele momento era a ferramenta que eles tinham, né? E aqui eu não sei como que eles tiraram essa sorte, mas eles colocaram ali José, chamado Barsabás, e Matias. Eram os dois nomes mais indicados naquele momento. Era alguém que estava com eles desde o início. Não sei se pegaram o nome deles, colocaram num potinho, não sei, não vou fantasiar aqui, porque dá para imaginar um monte de coisa, né? Moeda não sei, mas colocar o nome no potinho é o que me vem em mente agora, é o nome dos dois. Lógico, eles oraram a Deus, buscaram a Deus. Lançaram sorte, diz que a sorte caiu em Matias. E ele foi escolhido como o 12º apóstolo. Aí alguns estudiosos, não vai dar tempo de eu falar sobre o batismo com o Espírito Santo, tá? Vocês me perdoem, tá? Mas vamos ficar para a próxima. Não vai dar tempo, porque eu quero começar e eu quero esticar um pouquinho, porque é um assunto que vai ser tenso demais. Oh, glória. E quando eles... Por que eu falo isso? Tem gente que fala que Matias não era para ser o escolhido. Porque você só escuta o nome dele aqui. Mas vamos trazer um panorama um pouco mais do livro de Atos dos Apóstolos. Sabe quantos destaques dos apóstolos nós temos aqui nesse livro? Inclusive na minha Bíblia está até escrito Atos, né? Não sei se na sua está escrito Atos aí em cima, só está Atos. Porque o nome mais apropriado seria Atos do Espírito Santo, se você for ver, né? Por quê? Porque, e quando Lucas escreveu, tá? Você não achar que eu estou falando alguma heresia, ele não colocava título, tá? Não tinha título. Não tinha título. Atos dos Apóstolos. Escreveu uma história para Teófilo, um novo convertido. Não sei se ele tinha ideia que isso faria parte do cânon sagrado, não sei se ele tinha essa ideia, não sabemos. O Espírito Santo pode ter falado para ele, mas não tinha título. Mas poderia muito bem ser
chamado Atos do Espírito Santo. Por quê? Porque, se você for ver, somente, eu vou colocar 3 apóstolos aqui de destaque em Atos. Ou João, eu vou colocar como terceiro lugar, tá? O apóstolo João. Mas sempre que você vê João aqui em Atos, ele está em silêncio. Porque quando João ele andava com quem? Ele andava com Pedro. Olha que privilégio, né? Essa dupla, né? Paulo e Barnabé, Pedro e João, né? E eles andavam juntos. Então a gente vai ler em Atos 3, além da cura do paralítico, do coxo no templo Formosa. Diz que Pedro fitou os olhos dele e disse, né? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. A ti te digo, levanta e anda. Quando ele é preso pelos sacerdotes, que eles são espancados, né? E falam, olha, vocês não devem mais falar sobre Jesus. Quem que se levanta para falar? Pedro. Não importa mais obedecer a Deus do que os homens. Não vou me calar, vou falar de Jesus enquanto eu tiver fôlego. Então João ele aparece em Atos, mas ele aparece pouquinho. Mas você pode dividir Atos em 2 partes. A primeira parte fala muito de Pedro, primeiro líder da igreja, apóstolo Pedro. Então até o capítulo 10 ali, quando fala do centurião Cornélio, você vai falar muito de Pedro. Capítulo 12 também, né, quando ele é livre ali da prisão, Tiago, irmão de João, é decapitado. Mas no capítulo 12 para frente, no 13, o destaque no livro de Atos é quem? Quem pode me dizer? Lucas. Ele aparece, mas não é Lucas. Pode falar, igreja, não precisa ter medo não. A gente está aqui sem te errar, a gente erra junto, a gente aprende junto. Se a gente não souber, pergunta para o pastor Miguel, para o presbítero. Mas é Paulo, né? Saulo de Tarso, Paulo. Então a primeira parte vai falar de Pedro e a segunda parte vai falar de Paulo. Vai falar um pouquinho de João, vai falar ali de Tiago, que eu falei para os irmãos que foi decapitado. E os outros apóstolos? O que aconteceu com eles? Por não estar aqui escrito, quer dizer que eles não fizeram nada? Muito pelo contrário. Se você for ler a história da Bíblia, eu estou lendo um livro. Inclusive, se o João me trouxe o livro, vai ter que esperar um pouquinho para me ler. Eu estou lendo um livro de um homem chamado Eusébio de Cesareia. Quem já ouviu falar? Acho que eu já te citei aqui, né? Eusébio de Cesareia. Ele conta os 4 primeiros séculos da igreja cristã. Então ele narra muitas coisas dos apóstolos que não estão em Atos, porque Atos é o único livro histórico que nós temos no Novo Testamento. Vocês conseguem entender isso? Amém? É o único livro histórico que temos na Bíblia aqui no Novo Testamento. Mas Eusébio ele começa a narrar a história de todos eles. Aí eu vou entender que Tomé, ele vai falar ali que Tomé, aquele que duvidava de Jesus, que a gente acha que ele era descrente, né? Ele se converteu de verdade. Quando ele olha para Jesus e fala, Senhor meu, Deus meu, né? Quando ele viu que realmente Jesus ressuscitou, sabe onde ele vai pregar o Evangelho, irmãos? Na Índia. Nossa, meu Deus. Sabia disso? Não. E dizem que tem uma comunidade até hoje lá, que foi ele que fundou. E você pregar na Índia, naquela época, hoje já é difícil, imagina naquela época. Mateus diz ali, não está na Bíblia, mas é um historiador falando, que ele vai para o Egito pregar a palavra, e na pressa ali a igreja não queria ficar sem a palavra de Deus, porque ele ia embora, ele era muito usado por Deus também. Mateus, o cobrador de impostos, pede para ele escrever o Evangelho, ele escreve em hebraico, depois ele é traduzido para o aramaico, né, e chega onde nós estamos hoje. Coisa que eu queria falar para os irmãos desde o início: por que nós não temos nenhum livro da Bíblia? O primeiro livro, imagina, eu falei de Mateus, não, vamos falar de Lucas. Por que nós não temos os primeiros papiros, ou o papiro original de Lucas que ele escreveu? Você sabe por quê? Não. Vamos pensar. Nós falamos que aquela igreja era igreja de homens, feito de carne e osso, os recursos da época eram os recursos que eles tinham. Eles não escreveram em papiro é um papel, imagina um papel de 2000 anos. Você acha que ele ia estar, ainda mais papiro, que era grosso, meio grossinho assim, ó, áspero, passando, imagina, pastor Miguel, de igreja em igreja, né, que depois
eu acredito que Teófilo pegou aquele livro, né, tinha dinheiro, vamos escrever mais uma cópia, alguém foi lá, copiou, entregou para alguma comunidade cristã, e isso vai passando, e a mão, né, suando naquele papel. A maioria dos livros do primeiro século já não existem mais. Você até encontra algumas cópias, uns fragmentos, por exemplo, do Evangelho de João, do ano 170, se não me falha a memória agora, depois de Cristo. Já era uma cópia, não era original, mas era uma cópia da cópia. Então, quando quem estuda teologia, vai ouvir algumas palavras estranhas, escrito, por exemplo, códice, né? Alguém já ouviu falar nessa palavra, códice? Códice da Bíblia? O que são esses códices? São cópias, as cópias mais antigas que se tem notícia, que se tem datada, ali através do carbono, né, tal. Eles conseguem estipular uma data do primeiro século, do segundo século, do terceiro século. Mas os originais, infelizmente, se perderam. Só por curiosidade, tá bom? Mas os apóstolos, eles trabalharam muito. Eu disse para os irmãos que, além dos apóstolos, por exemplo, João Marcos pregou no Egito, criou uma igreja lá, diz que a igreja cópita, que tem lá até hoje. Eles acreditam que Marcos é o patrono daquela igreja, é o primeiro pastor, o primeiro bispo daquela igreja. Então, Atos, ele traz ali um relato, mas aprove a Deus que nós não soubéssemos de todos os apóstolos. A gente vai saber que a maioria foi martirizada, morreram em prol do Evangelho. Aquele reino que eles perguntaram lá em Atos 5, 6, achando que ia ser naquela época, hoje eles aguardam com os nossos irmãos que partiram com Cristo, que estão aguardando a volta de Jesus, aguardam este reino celestial. E estes apóstolos, diz João, que nessa nova cidade vai haver 12 portas, e cada uma dessas portas vai ter um nome dos 12 apóstolos. Cada porta vai ser um nome. Alguns ficam falando, né? Mas e o 12º nome? De quem vai ser? Miguel. Vai ser de Paulo? Vai ser de Matias? Irmãos, não importa. Só de entrar naquela cidade já é um privilégio glorioso, maravilhoso. Então eles lançam sortes, e caiu sobre Matias, e Matias foi acrescentado com os 11. E assim, nós lemos aqui o capítulo 1, olha, vai dar 1 hora certinho. E nós vemos que esta missão que Jesus deu para eles, isso eu quero que fique claro para vocês, se você puder ler Atos dos Apóstolos, leia na sua casa, esta missão que Jesus diz para eles, olha, vocês serão, versículo 8, tem um segredo, que eu não posso deixar de contar para vocês. Contudo, recebereis poder do Espírito Santo, quando descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. É uma palavra grega aqui, que no português, eu não sei se vou conseguir falar direito, é concomitante, que quer dizer ao mesmo tempo. Jesus estava falando para ele, olha, vocês vão ser as minhas testemunhas, ao mesmo tempo em Jerusalém, ao mesmo tempo em toda a Judéia, ao mesmo tempo em Samaria, e ao mesmo tempo até os confins da terra. Oh, aleluia! Só que a gente vai esticar um pouquinho em Atos, a gente vai ver que eles não cumpriram essa risca. Porque eles ficaram aonde? Eles ficaram em Jerusalém. E em Jerusalém, ao invés de ir para Samaria, para a Judéia, para os outros lugares, eles ficaram ali os 12, e aqueles que iam se convertendo, nós vamos ver que foi coisa fantástica, eles ficaram só em Jerusalém. E sabe o que Deus teve que fazer para eles dispersarem? O irmão já falou aqui, vocês ouviram? Perseguição. Deus teve que mandar uma grande perseguição, pastor Miguel, da igreja de Jerusalém, para eles acordarem. Porque às vezes a igreja ela quer ficar cheia do poder, cheia da unção, cheia dos dons, e querem ficar cheio dos dons dentro da igreja, engordando, a bochecha ainda está até que nem a minha, às vezes do quinto, sabe? Grande. Aí Deus tem que mandar um ventinho ali na sua vida para ver se você acorda. Porque se
ficar só se enchendo, você não faz aquilo que é a vontade de Deus, que é o ID. E o ID não é só para os apóstolos, o ID é para todos nós, é para a igreja formosa de Cristo do Jardim Grimaldi, é para a igreja formosa de Cristo dos Maravilhas, ali na sede, para todas as igrejas que professam o nome de Jesus. Glória a Deus. E não importa a placa. Amém, Jesus. Se você crê que Jesus batiza com o Espírito Santo ou não, porque tem igreja que crê que Jesus só batizou naquela época, uns vão crer que Jesus só batiza com o Espírito Santo quando você fala em línguas, outros vão falar que não é bem assim. Não importa essas questões, se Jesus vai voltar no final da grande tribulação, ou no início da grande tribulação, ou na metade da grande tribulação. Isso são questões teológicas que às vezes atrapalham e afastam as igrejas, porque fica arrumando briga, hoje em dia com a internet muito mais, né? Apontando os erros uns dos outros, porque não consegue entender a visão do outro, porque um crê desta forma, outro crê daquela outra forma, uns acreditam que pode comer de tudo, Paulo fala isso, outros acreditam que não pode comer de tudo. Mas isso é tudo coisas que a gente só vai ter a revelação plena lá na glória. Amém. Talvez eu vou falar aqui sobre o batismo do Espírito Santo, você não vai concordar com o que eu vou dizer. Talvez você não vai aceitar, você tem uma outra visão. Mas como nós vamos saber quem que está certo? Só lá na glória. Só uma coisa é importante para todas as igrejas. Quem está assistindo agora, independente da placa que você está congregando, a igreja que você congrega, o nome do seu pastor, se a sua igreja, ela crê em Jesus como Senhor e Salvador, crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos, está à destra de Deus, e que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Sabe o que eu falo para você? Igreja diferente da minha, ou eu que sou diferente da sua igreja, tem uma outra placa. Só tem uma coisa que Jesus pede. Sabe qual é, igreja? Nisto conhecereis que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Então, independente se você crê diferente de mim ou eu creio diferente de você, a gente tem que se amar, porque o mais importante é Jesus. Sempre a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor e toda a adoração. Então, até a nossa próxima aula, que a gente vai definir ainda, comece a buscar na sua casa a unção de Deus, o Espírito Santo. Se você é batizado com o Espírito Santo, não existe um segundo batismo, mas você tem que ser cheio. Aí já está falando tudo, né? Porque se você ser cheio, quer dizer que às vezes você pode se esvaziar. E se você se esvazia, você precisa se encher de novo. Mas se você ainda não passou por este mistério, por este poder, por esta unção que é o batismo com o Espírito Santo, isso é uma promessa para você. Deus fala que é para você. Ele quer te encher de poder. E quando você estiver cheio do poder, meu irmão, você vai ver como a sua vida vai ser diferente, como a sua caminhada com Cristo vai ser diferente. Mas busca este poder, busca o batismo com o Espírito Santo. Não importa se você tem 7 anos ou 70 anos, 80 anos, busque a presença de Deus, porque esta promessa é para mim e para você. Deus abençoe.